Se tu existe mesmo, Deus, que eu não estou acreditando mais em nada, deixa o diabo tocar em mim. Para que eu fui falar isso? E quando chegou na minha vez, eu dentro de um escondido, quando eles deixavam aquelas covas abertas já para descer os caixão, eu escondido lá dentro. Eles jogavam a lanterna em cima de mim e não me enxergavam. Jogavam e não me enxergavam. E eu só escutava assim nas covas do lado. Tá! Tá! Eu dentro do cemitério andando, eu vi uma capa preta e vermelha no chão. E quando eu vi aquela capa, eu catei aquela capa, eu amarrei ela no pescoço. Quando eu amarrei ela com o pescoço, veio um homem, assim, um vulto formado de um homem, disse assim com a voz grossa: isso é meu. Quando vieram atrás de mim, veio um cara com a faca. O cara veio com a faca, ele me encostou a faca assim. Quando ele me encostou, eu parei, ele falou: vai, meu, é um assalto. Quando ele falou um assalto, eu loucão, eu dei uma no queixo dele assim. Conforme eu dei, ele estava tão endemoniado. Quero saudar a todos com a paz, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Márcio Pereira. Hoje é um dia que está sendo um dia de exaltação a Deus por este privilégio. Estamos aqui no canal Semeando Vida, né? Canal Semeando Vida, amém? E quero contar aqui um pedacinho da minha história para os irmãos, como eu parei, como eu voltei para Jesus, porque acontece muitas das vezes assim, acontece acidentes na nossa caminhada de história, caminhada de vida, e muitas das vezes tem pessoa que ouvem o que aconteceu de tristeza com nós, mas não tem oportunidade de se aproximar da gente para saber o outro lado da moeda. Eu costumo dizer que a moeda tem dois lados no mundo terrestre, na vida de alguém. E eu quero exaltar a Deus, irmãos, porque desde a minha infância eu fui um rapaz muito sofrido. Eu tinha o meu pai, que meu pai era doido, feirante, usuário de droga. A minha mãe era do espiritismo e nós morávamos no Vila Formosa, aqui na cidade de São Paulo, na rua Engaibos, perto do Aruca, fábrica de chave. E ali, irmãos, nós tivemos um crescimento sofrido, nunca tivemos apoio de tios, apoio de parentela, sempre fomos discriminados como os coitadinhos que nunca ia dar em nada. E ali, queridos, eu cresci trabalhando. O meu pai me levou, eu e meu irmão, que hoje é um pastor, o Kleber, de Paula, para trabalhar na feira. E quando meu pai me levou eu para trabalhar na feira, e ali tudo que a gente queria, o meu pai dizia: você quer um tênis? Então vai trabalhar. Você quer uma roupa? Então vai trabalhar. E ali nós começamos nessa etapa. E passou uma época que ocorreu um processo muito grande na vida dos meus pais. O meu pai viciado nas drogas, mulherengo, cheirava uma cocaína terrível. E acabou uma época da nossa vida, tudo apertando a gente criança. E ali nós viemos morar aqui num bairro por nome de Vila Matias. A minha mãe e meu pai trocou a casa pela casa que nós tínhamos no Vila Formosa. Devido às dificuldades dos impostos que não tinha mais como eles pagar. E naquilo, quando eu vim para cá, para esses lados, eu comecei a sair. Aquele jovem que era um trabalhador,
um jovem que ia para a feira desde criança, eu comecei a seguir outros caminhos. Os caminhos a qual eu comecei a seguir foram caminhos tortuosos, trabalhando na feira. E trabalhando na feira, um dia eu vi meu pai pegando um pó branco. E quando eu vi meu pai pegando um pó branco, e ele usou aquele pó, ficou algumas horas acordado, e depois deitou para dormir. E quando ele se deitou para dormir, ali eu peguei e fui curiar aquele pó. E ali eu vi como ele enrolava a nota, eu fiz tudo igual, entrei dentro do banheiro, e ali eu fui, usei, coloquei na minha narina, e ali eu gostei do negócio. E quando eu gostei dessa situação, eu comecei a ir para os bailes da vida. Aí eu comecei a ir para um baile por nome de Neon Clube, comecei para um baile por nome de Love Story, e depois comecei para um baile por nome de Sunset Club. E ali, meus queridos, aleluia, dançando break. É quando eu comecei a dançar break. E dançando break eu comecei a conhecer outras amizades. Comecei a conhecer outras pessoas. Entrar pelos outros caminhos, outras adversidades. E uma certa feita, eu fui antes de a minha mãe falecer, o Espírito de Deus fez eu lembrar, eu jovem, ela me levou num terreiro. E quando ela me levou num terreiro, eles fizeram uma roda assim com pólvora, e fizeram uma estrela, e ali me deitaram em cima daquilo. E quando me deitaram em cima daquilo, eles acenderam, e aquele negócio fez assim, ó. E quando fez aquilo, subiu uma fumaça. E quando subiu uma fumaça, eu fui tomado por um poder maligno. Eu fui tomado por uma força maligna. E ali, cada dia mais, na camanto do que assaio, eu fui me aprofundando das profundezas das trevas. E de repentemente, irmãos, os meus irmãos, nós tudo crescendo, a minha irmã, que hoje é uma pastora, ela começou na época a trabalhar, e quando a minha irmã começou a trabalhar, ela começou a cuidar de mim e dos meus irmãos. Ela trabalhava, fazia faxina, e da faxina a minha irmã chegava dentro de casa, e ali ela colocava comida para nós comer, pagava tudo as contas. E foi aquele sofrimento terrível. E ali, irmãos, o tempo se passando, nós nas percas dos pais. Uma certa feita, o diabo colocou uma arma na minha mão. E quando o diabo colocou uma arma na minha mão, foi a primeira vez que eu fui cometer um delito, foi num posto de gasolina. Eu com uma touca ninja na época, de menor, e quando eu fui cometer o delito, eu quase dei um tiro em mim mesmo, porque eu não sabia mexer com arma. E aquilo ali foi indo, queridos. E quando foi indo a situação, passando por essas dificuldades, passando por esses estreitos, na cai entre as terras, e as coisas, o diabo foi me aproximando pessoas. Ganhei um apelido do Blake, e o outro apelido de Memute o Louco, que algumas pessoas dizia na linguagem deles, era demônio destruidor. De tão ruim que eu fiquei na mão de Satanás. Os anos foram se passando, e eu cada dia mais me perdendo. Eu quero dizer para você, irmão, que hoje está ouvindo esse testemunho,
que no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, ainda há esperança para uma árvore cortada. Quem sabe você que está me ouvindo, tem um filho na criminalidade, tem uma filha, um filho nas drogas, tem algum filho que está passando madrugadas e madrugadas, no gemido a tua alma está. Às vezes você pai, você mãe, aguardando uma notícia, alguém te ligar e dizer, encontraram morto. Eu quero dizer para ti que está me assistindo agora, persevera, persevera. Sabe o problema? Eu preciso falar isso nesse testemunho. Sabe o problema que acontece no século 21? O povo entrou por um caminho de evangelho artístico. Estão esquecendo do evangelho que Jesus ainda resgata, que Jesus ainda transforma, que Jesus ainda liberta, que Jesus ainda muda o ser humano. O povo hoje estão revivenciando do evangelho do aplauso, o evangelho de bajular e ser bajulado. E estão esquecendo de uma coisa, que uma alma ela é preciosa, uma vida ela é preciosa. Naga subter que entrefaço. Irmão, nas minhas percas, todos me deram as costas. E ali Satanás, lutando com a minha vida, e um dia nós, num crescimento, eu, a primeira vez, ouvia falar de Jesus e conheci Jesus na Assembleia de Deus, numa travessa da rua Manuel Ferreira Pires, eu esqueci o nome da travessa, na rua de uma pizzaria. Foi a primeira vez que eu fui numa igreja do ministério. Na época, se eu não me engano, era Ipiranga, agora é Brás. E naquele tempo, irmão, tinha um homem por nome de chamado Pastor Zé Leite, que é o pai do Edro, pai do José Almir. Nós morávamos na mesma rua. Tinha a irmã Eva, que eu não sei se ela é viva ainda. E eles pregavam para mim e para meus irmãos. E uma certa feita, uma pregação dele entrou dentro do meu sentimento. E ali foi a primeira vez que eu fui para a igreja. E quando eu fui para a igreja, irmãos, eu fui por ir. Eu fui para a igreja, os louvores me preenchiam. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Eu achava bonito ver o povo louvando. É muito sério o que eu vou dizer aqui agora. Eu vi o povo louvando, eu falava, que coisa linda. Eu vi aquela juventude louvando, eu falava, que coisa maravilhosa. Eu vejo Deus na vida desses jovens. Mas era só no altar. Era só no altar. Porque na hora, irmão, na época, hoje piorou ainda. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriou. Mas na época estava começando as coisas a acontecer, piorando. Eles louvavam, o povo chorava. Mas na hora de um passeio, um convite para uma pizzaria, naquela época eles olhavam assim para nós e já via a roupa que nós estava vestido, se nós tínhamos alguma condições, se nós podíamos fazer alguma coisa. E como a gente não tinha laborgue barauai, condições, eles deixavam a gente de lado, nos desprezavam. E isso daí, irmão, foi a primeira vez de quando eu fui para Jesus que eu me joguei no mundo, de volta. Eu dizia, fazer o quê? Eu trabalhando na feira, lá eu tinha uma felicidade terrível, cantava pagode, ia para os bailes da vida. Você não via ninguém discriminando ninguém. Você via, naquela época, irmão, você saía com um camarada para balada, e o camarada, quando falava assim, tô junto, tamo junto, dava 8 horas da manhã, ele tava bebendo junto.
E só se separava cada um para tua casa, quando finalizava o dinheiro dos dois. Hoje na igreja não. Tamo junto. Junto na hora do aplauso, aparece um monte. Junto na hora do teu sucesso, aparece um monte. Junto na hora que você está bem, na hora que está todo mundo te rodeando. Esse testemunho, irmão, é para você que está me ouvindo agora, que já foi desprezado, que já foi machucado, que já foi destruído dentro da igreja. Você até parou, porque você olhou para a circunstância chamada rejeição. Eu tenho uma palavra para dizer para ti. No Salmo 37, 24, a Bíblia diz: ainda que caia, não fica prostrado. E passaram ao decorrer do tempo. Eu fui me afundando nas drogas. Eu comecei a roubar. Eu comecei a enganar as pessoas. Eu virei praticamente um Jacó da vida. Comecei a ir para a prostituição. Eu ia lá para o centro de Itaquera, para os lados lá de trás, para os lados do Vila Réu, subia lá para cima, Águia de Aia. Eu ia para os prostíbulos. Quando eu era do mundo, para sair com as prostitutas. Eu me lembro uma vez que eu entrei dentro de um quarto com uma mulher. E a mulher estava desviada da igreja. E quando nós estávamos se preparando para cometer o ato da imundícia, ela olhou para mim e fez assim, ó. E quando ela fez assim, ela disse para mim: eu vi uma luz muito forte na tua frente. E eu não posso me deitar com você e nem pegar o seu dinheiro. E eu falei para ela: tu tá doida, a droga já tá fazendo efeito? Ela: não. Você é um crente desviado. O meu olho fez assim, ó. E eu falei para ela: como tu sabe disso? E ela disse: porque eu também estou desviada. Nagal e rebanto de Acereme Canarábia. É quando eu saí dali, irmãos. Eu saí de cabeça baixa. Eu peguei um ônibus. E quando eu peguei esse ônibus, eu vim para os lados de Itaquera. Itaquera eu desci para o Carrão. Perto do terminal Carrão. E ali começou a trajetória de o diabo fazer festa comigo. Entrei dentro do cemitério. E dentro daquele cemitério, eu entrei com droga no bolso. E quando eu entrei com a droga no bolso, ali eu me internei na época. E quando eu me internei na época, ali Satanás começou a passear comigo dentro do cemitério. Uma vez, irmãos, eu dentro do cemitério andando, eu vi uma capa preta e vermelha no chão. E quando eu vi aquela capa, eu catei aquela capa e eu amarrei ela no pescoço. Quando eu amarrei ela com o pescoço, veio um homem, assim, um vulto formado de um homem, disse assim com a voz grossa: isso é meu. E eu estava doido de farinha, eu disse: o problema é seu. E veio uma força e me jogou no centro do cemitério. Eu fiquei assim, ó. Assim. Parecia que eu estava numa cruz. E aí eu disse, na mente eu falei: Deus, me perdoa. Se tu é Deus daquelas veinhas de coque que me parava na rua, quando eu estava louco e falava que Deus tinha uma obra na minha vida, me tira daqui. Na Caianton de Fraio,
Aquela hora a capa desamarrou. Se desse um tiro de calibre 12, acho que a bala não me pegava do que eu corri. E quando eu corri, eu pulei o muro do cemitério e pulei para fora. Passar do tempo. Quem disse que eu fui fiel às minhas palavras? Fui não. Tem pessoas que é assim, meu irmão. Você que está me assistindo, seja fiel nas tuas palavras, porque a Bíblia diz: tudo que o homem semear, ele colhe. Tudo. E aquele que tenta enganar alguém está enganando a si mesmo. Não adianta, irmão. O propósito de Deus é transformar a vida das pessoas. O propósito de Deus é tirar pessoas do cativeiro, pessoas do calabouço. Os 4 anos que eu fiquei, na época, o cemitério de Vila Formosa, o velório era do lado do terminal Carrão. E naquela época, irmãos, a polícia entrava lá dentro e era uma devassa que ele fazia com o povo. Era terrível. E teve um dia que eles estavam acabando com um monte de gente que eles pegavam lá louco. E teve um dia que eles estavam lá fulminando um monte. E quando chegou na minha vez, eu dentro de um escondido, quando eles deixavam aquelas covas abertas já para descer os caixão, eu escondido lá dentro. Eles jogavam a lanterna em cima de mim e não me enxergavam. Jogavam e não me enxergavam. E eu só escutava assim nas covas do lado. Tá! 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 Falei, morreu mais um. E Deus, irmãos, me protegeu lá atrás. Então, coisas que aconteceram na minha vida é para edificação. Para você, que às vezes está aí dentro do cemitério, você que está aí nas garras de Satanás, porque o que tem de gente, né, irmãos, que vai lá, faz pacto no cemitério, faz trabalho, aí quando quer sair dessa vida, o diabo ameaça, os demônios ameaçam. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Salmo 37 e 5. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu era tão viciado na cocaína, tão viciado, irmão, que eu trocava mulher por cocaína. Eu trocava a mulher pelo uísque, pela Maria Mole. Eu não gostava muito de beber cerveja, uma vez ou outra. Agora, bebida quente, tudo que o Exu gostava, eu gostava. E quando eu saí desse cemitério, pela primeira vez, no Jardim Colorado, aqui embaixo, na rua Manuel Ferreira Pires, próximo a igreja pentecostal Jesus Cristo é a Resposta. Uma certa feita eu estava deitado num terreno e eu fiquei muito inchado, meu organismo inflamou de tanta bebida, tanta droga. E na época meu cabelo ficou desse tamanho, parecendo do Jackson 5. E eu não sabia, eu fui descobrir com o tempo que eu estava com o vírus do HIV. Eu estava com câncer. Um tumor no meu cérebro. A cocaína tinha comido tudo esse lado. Até hoje as sequelas que me dá, de vez em quando me dói minha cabeça. Mas quando eu já fui no hospital, não se acha nada. E ali, queridos, Laborgue de Vassere Candarábia. Eu deitado ali, a filha da minha mãe na fé, pastora Dagmar Lopes, juntamente com uma outra jovenzinha por nome de Beatriz, que era pequenininha, elas tudo criança, e tinha mais uma outra menininha que eu não lembrava o nome. Elas estavam tudo pulando e achando que estava pulando em cima de um colchão, porque eu estava tudo sujo com a coberta em cima de mim. Os ratos andando no meio do mato passavam em cima de mim e Deus não deixava os ratos nem me morder. E ali, irmãos, um dia essas meninas pulando em cima de mim, eu levantei. Quando eu levantei, elas saíram correndo, gritando. E quando elas saíram correndo, gritando,
Eu fui correndo atrás delas dizendo, eu não quero fazer o mal com vocês, só me fala quem são os seus pais, porque eu estou muito tempo com fome sem comer. E subi uma escada de uma casa onde estava lá o nosso irmão Marcos Alonso, que era diácono da igreja. Nagal é Rebelforg, a Reminácia. E ali tinha uns obreiros imaturo, despreparado na época, no começo da igreja. E falaram assim, não deixa esse rapaz subir não. Esse Marcos, muito amoroso ao próximo, às almas, falou, não, deixa ele subir. Quem está pregando é a pastora Dagmar. E a pastora pregando, não tem demônio na frente dela, não. Deixa ele subir, ele vai ser liberto. Quando eu subi, irmão, que eu cheguei, que eu vi que era uma igreja, já começou a me dar pânico. Começou a me dar raiva. E de repente eu não vi mais nada, eu só ouvi uma voz. Deus tomava a boca da pastora Dagmar e dizia, homem, no mundo tu era bravo, valente. No mundo você fazia, você tinha maldade no teu coração. Agora eu te trouxe aqui, tu caiu na mão do Deus vivo. Quando ela disse isso eu não vi mais nada. Eu sei que o meu pastor, Luiz Lopes, eu não congrego mais lá, porque hoje eu tenho um ministério, Assembleia de Deus em Cristo para a Vitória, somos da convenção da CPDI, uma igreja que nasceu no coração de Deus, estamos ali na cidade de Tupã, na Machado de Assis, número 80, e estamos com a outra igreja na cidade de Herculândia, na Gastão Vidigal, número 168. E ali, irmãos, glória a Deus, Deus cumpriu essa promessa. Ali, com a pastora Dagmar pregando, o povo disse que uma legião me pegou e me jogou na ponta do altar, com o nariz no pé dela. E não foi 3 minutos, disseram. Os demônios que pegou eu, quis ir para cima dela e ela estendeu a mão. E disseram que eu caí no chão de novo. E quando ela disse, legião, pega a tua bagagem e vai embora. E ali foram expulsos. Nakaion, ergue de Ofrai comum de Récia. E quando foram expulsos esses principados de minha vida, alabraface comum de Efrai, ali eu comecei a caminhar, eu comecei a seguir os passos de Jesus, eu comecei a andar com o pastor, com a pastora, e uma certa feita, eu voltei para a casa dos meus irmãos, e os demônios começaram a me pegar tudo de novo, porque aonde na casa dos meus irmãos eu morava ainda tinha muita brecha. A minha irmã era amigada com um cabra que era espírita, e o cabra invocava os demônios. Quando eu entrava lá dentro eu via vulto andando para um lado, vulto para o outro, e eu falava com ele, ele falava assim, você tem que desenvolver. Nossa, você tem visão. E eu falava, não, esse negócio não é para mim não. Esse negócio não é para mim não. E era um quebra-pau terrível dentro de casa. Esse rapaz, quando eu vim para Jesus, Deus começou a limpar meu coração, começou a bater um temor em mim. Esse rapaz começava a me bater, porque eu tinha aceitado Jesus, eu achava que eu não tinha que reagir, e eu deixava ele me bater. Labadaragassuri me terra. Chegou a quase me matar. E aí, glória a canto de Asséria. Um dia eu cheguei na pastora e falei assim, pastora Dagmar, eu tenho a senhora como uma mãe, vou te chamar de mãe Dagmar. E a pastora, eu tinha um gingadão assim, ó, que ela não se bicava com esse meu gingado. E Deus foi trabalhando dentro dela, de repente ela pegou um amor de mim como mãe e filho. E um dia o filho dela, o Márcio Barrela, disse assim, mãe, cuida desse neguinho. Mãe, esse neguinho, dá uma chance, ajuda ele para Deus mudar a vida dele. O menino sem ser crente. E tem crente hoje que se vê o outro levantando, ele quer derrubar. E tem crente hoje, Bantui Kamadagassuri Minaio,
Se vê alguém que se arrependeu e volta, quando Deus levanta, ele não quer aceitar. Tem crente hoje que se vê que o camarada pecou, mas se arrependeu e voltou, aí ele faz aquele grupinho falando, não, aqui não prega, aqui não quer, aqui não pisa, aqui não louva, aqui não tem oportunidade. Só que eles esqueceram, Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ali, irmãos, fui morar na casa da pastora. Quando eu fui morar na casa da pastora Dagmar, ali começou os grandes processos, e começou o amadurecimento, e foi começando o crescimento. Eu tinha dia na minha vida que eu jejuava 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias, e a pastora só faltava me bater. Meu filho, você não vai comer, meu filho. E ela ficava nervosa, e eu falava, não quero. Eu quero ser cheio de Deus. Eu quero ser cheio de Deus. Eu quero ser cheio de Deus. Eu sei que no ano de 2007, Deus fez assim comigo, soprou meu nome. Aonde falava Márcio Labadá, os cultos lotavam. Eu dirigia um culto na sede da Igreja Pentecostal Jesus Cristo e a Resposta de terça à noite, que parecia um congresso. Durante a semana lotava. Eu preciso falar isso no meu testemunho. É porque os crentes antigos são diferentes dos crentes modernos. Os crentes modernos querem fama, mídia, querem aplauso, querem oportunidade para mostrar o talento que nem deles é de Deus, porque o que eu tenho não é meu. O que você tem não é teu. O que nós temos é emprestado, é de Deus. A Bíblia diz que para cada um Deus deu talento. Para um ele deu 1, para outro deu 2, deu 3, deu 4 e assim por diante. Mas os talentos é emprestado. Porque naquele grande dia nós vamos ter que dar conta. É-me! Da cai on dom defrai. E ali, meus queridos, o meu corpo começou a desinchar na época. Jesus começou a trabalhar dentro de mim. Só que eu passava muito mal. E um dia eu fui fazer uma bateria de exame na época, que de tanto eu mudar, eu nem sei onde está mais os papéis. E ali eu descobri que eu tinha uma enfermidade por nome de HIV, por causa da prostituição no mundo. E quando eu tive essa enfermidade, eu ia para a igreja e tudo que eu comia, uma pessoa quando ela tem um vírus da AIDS, quando ela tem só o vírus, tudo que ela come não ingire no estômago, vira uma água e desce. E desce assim, ó. Na hora que vai fazer uma necessidade, desce igual água. Parece quando você está com uma bactéria. E eu sentava no altar e eu ficava mole assim, ó. Dava um sono, uma moleza, uma fraqueza, minha pele pálida. E uma certa vez, eu estava no altar, veio aquela fraqueza, eu desci do altar da igreja. E quando eu desci, a minha pastora veio de encontro a mim igual uma bala, cheia de Deus, colocou a mão em mim. Homem, este privilégio não é para qualquer um. Troco eu teu sangue. Tem muitos aqui dentro, a igreja bombava, que eu não quero curar. Eu vou levar porque não vai permanecer. Mas eu te curo nessa noite do vírus da AIDS. Passou o tempo, irmão. Veio um pastor, um evangelista, que hoje ele é pastor, o pastor Lira. E eu não conhecia o homem de Deus. E a igreja lotada, ele pregando. E ele olhou para mim, falou, fica de pé, moço. Quando eu fiquei de pé, ele disse assim para mim, Deus me mostra assim, nas suas células, nos seus pulmões, os vírus andando, e já virando a AIDS dentro de você, te comendo por dentro. Só que, a partir de hoje, o Senhor está paralisando e está te dando saúde. Passou o tempo, irmão. E Deus foi e fez.
Passou o tempo, Deus foi e fez. Só que, irmãos, presta atenção. O negócio na minha vida foi tão rápido que Deus começou a me levantar de uma forma tremenda. E quando começou a me levantar, que Deus começou a fazer as pessoas me conhecer. Tem pregadores de anos aí que eu escuto falar no nome deles agora. Sabia? E o povo já me conhecia. Só nunca preguei em Camboriú, que não adianta eu falar que eu preguei lá, que eu não preguei, que eu não sou mentiroso. Não adianta falar que eu sou pregador internacional, que eu não sou, que eu nunca saí do país e nem tenho vontade. Não tem essas ilusões. Mas fui conhecido nos interior, em algumas cidades, e conhecido na capital, por muitas pessoas. Só que eu fiz a minha escolha entre relacionamento. Só que é um alerta para muitas pessoas agora. Quando Deus diz não, é não. Quando Ele diz aguarda, é aguarda. Quando Ele diz espera, espera. Conheci uma jovem na igreja, no mundo. Do mundo, passou os anos, ela foi para a igreja. Só que eu nunca via ela na igreja porque ela ficava na luz de Coga, no Vila Matias. E depois de que Deus me levantou, me levou para casa da pastora, um dia eu fui na luz de Coga, eu vi essa jovem, gostei dela, ela estava transformada por Deus. E ali, se aproximando, e através dessa aproximação começamos a namorar. Um dia, eu namorando com ela, minha pastora orando, e Deus falou para minha pastora: essa não é a sua. E quem disse que eu dei ouvido? Quando eu estava no auge da pregação, todo mundo me conhecia, eu bati no peito e disse: eu sou profeta. E Deus falou comigo o que é. E eu disse: se eu não casar com ela, eu me jogo dentro do carro. Meu pastor olhou para mim e falou com essas palavras: Dagmar, esse tonto não quer ouvir. Falou com essas palavras. Então, vamos casar ele. Minha pastora disse: não, Luiz, não. Não, Dagmar, vamos casar esse tonto. Me levaram no cartório de Vila Formosa. Mandou eu preparar o documento, preparou, me levaram lá. Na época eu casei. E quando eu casei, irmão, eu estava já explodindo meu nome. Época da graça, professor Luiz Inácio de Ayamelo, todo mundo me conhecia. Algumas igrejas do Vila Ema, igrejas que estavam gerando, todo mundo me conhecia. Só que, ao dizer lá do Egito, é verdade. Quem não escuta conselho, escuta coitado. Escuta coitado. Talvez, você me assistindo aqui, você pode ter feito algumas adversidades não proporcionadas com a vontade de Deus. Pode ter acontecido algumas coisas na tua vida pela tua vontade. Você se arrebentou, se decepcionou. Tem uma notícia para dizer para você: há esperança para consertar a vida. Há esperança para mudança de vida. Há esperança para novidade de vida. Alamanto do que a séria. Tem muita coisa aqui no meu testemunho que eu não posso contar, de nome de pessoas, de situações que eu convivi, do que algumas pessoas que eu trabalhei, que eu fiz. Tem pessoas que a gente não podemos nos comprometer. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus foi lá me buscar no charco de lodo. Eu sei que hoje em dia, às vezes a gente grava um testemunho, a gente conta para algumas pessoas, alguns desvaloriza. Mas esse testemunho vai ter valor para você, mãe, que chora pelo filho na droga. Para você, mãe, que chora pelo filho no crime. Para você, mãe, que acha que vai ouvir uma notícia, alguém vai te ligar pela manhã e dizer: seu filho morreu. Deus manda eu dizer para ti: remanto do que assaio, persevera. Porque a Bíblia diz que ainda há
esperança. A Bíblia diz, Salmo 113, e versículo 6, que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado e faz assentar com os príncipes. Ainda há esperança. Na Camantu e Abassaue. Irmãos, e Deus fez em minha vida. Deus trabalhou na minha vida. Deus agiu. E quando eu me casei, eu todo feliz, contente. Só que eu casei com uma pessoa que ela disse na minha cara, nós casamos, mas eu não gosto de você. Eu gosto de um rapaz chamado Davidson. E eu falei para ela na época, não tem problema. Você pode amar ele, mas eu sou homem de Deus, você vai amar eu, que Deus vai apagar esse sentimento. Irmão, foram anos. Mas antes desses anos de sofrimento, com 15 dias de casado, tem um pastor amigo meu, que eu tenho ele como meu pastor, chamado Ulisses. Ele estava na praia. Depois de tudo esse mover que aconteceu na minha vida, que Deus me levantou, que aí casei sem Deus me ordenar, aí foi a queda após o casamento. Pastor Ulisses, na praia, e uma certa feita, eu trabalhava numa empresa de um rapaz por nome de Márcio Berrini, fui trabalhar com ele, congregava comigo, sua esposa Kelly, ele fabricava óculos, me ensinou a fazer óculos, e um certo dia eu trabalhando, e quando eu voltei, só estava na minha casa, sabe o quê? Um travesseiro, um lençol e uma garrafa de água. A minha falecida ex-sogra pegou e levou tudo, vaso, junto com a mãe, com a filha dela. E aquilo eu chorei, caí numa depressão, saí para a rua, falei, não quero mais saber de crente de novo. Busquei uma cocaína, uma favela aqui perto. E quando eu busquei na comunidade, que agora é comunidade, né, que se fala, busquei uma cocaína, comprei um litro de conhaque. E na época eu tinha arrumado uma arma. E aí eu guardei a arma no quintal, atrás de uns tijolos, e falei assim, eu vou usar droga a noite inteira e vou fumar até umas horas. Eu comprei um maço de cigarro, comprei uns 3 maços de cigarro. E eu cheirava e fumava, cheirando e fumando, cheirando e fumando, cheirando e fumando. Tudo por causa de uma mal escolha de relacionamento. Fumando, cheirando, fumando, cheirando. O pastor Ulisses estava lá na praia e de repente Deus abre a ampla visão espiritual dele e mostrou ele para mim com uma camisa xadrez, uma calça jeans e um tênis. E Deus falou para ele, sobe agora e vá atrás do meu filho Márcio. E ali o pastor Ulisses fez o que Deus ordenou. E quando ele fez o que Deus ordenou, ali eu cheguei na igreja no outro dia chorando, conversei com os pastores, peguei uma disciplina. E quando eu peguei uma disciplina, passei por esse processo todo, irmão, doloroso sobre a minha vida. E para nós finalizar essa parte do meu testemunho, perdi tudo de novo, passei por traição, passei por depressão, tentei me matar. Um dia, varões de Deus e varoa que estão aqui do meu lado, eu estava num desgosto tão grande, eu fiquei com a raiva de mim que eu falei, nem para morrer eu presto. Quando Deus tem um projeto, não adianta. Eu tomei soda cáustica e apaguei. Eu acordei com a boca parecendo um cachorro doido, cheio de espuma, e não morri. Tudo por causa de uma mulher que não me valorizava. Depois tomei chumbinho. E quando tomei chumbinho, queimou tudo minha barriga, fui parar no hospital, fizeram lavagem, fiquei com raiva de mim mesmo, porque também não morri. E andando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, o povo me parava na rua e dizia, não adianta tu correr, porque Deus tem uma obra contigo. Não adianta tu correr, porque Deus vai te levantar.
E tu ainda vai ser um pastor de igreja. Tu ainda, na Kamadagassuri Mikandarábia, será um ganhador de alma. Tu ainda, Labrafaça, dessas tuas simples mãos, acontecerá milagres. Aí quando eu saí do hospital, eu fui buscar a ajuda de Deus. E quando eu fui buscar a ajuda de Deus, Deus ele deu uma sopradinha de novo. Quando ele deu uma sopradinha, deu a igreja no Parque Savoy. Do Parque Savoy, conheci outra pessoa. Me decepcionei de novo. Quando eu me decepcionei de novo, só ficou um obreiro, pastor Luiz Antônio da Mota. Esse obreiro, sabendo na situação que eu estava, quando Deus me levou para morar no Rodolfo Pirani, depois de todo esse episódio, ali um homem por nome de pastor Omar, missionária Débora, me acolheram dentro da casa deles. Quando me acolheram na casa deles, ali de lá eu aluguei um apartamento, e desse apartamento eu comecei a ficar numa luta dentro de mim. Foi onde o pastor Luiz Antônio da Mota pegou, me ajudou. Deus foi me deu um ponto de pregação no Rodolfo Pirani, e dali foi me levantando, foi aonde eu fui no Brás pregar, e Deus me apresentou a minha esposa. E quando Deus me apresentou, antes de casar, se ajuntamos. E depois casamos. E quando casamos, cumpri uma promessa de um filho. E hoje, eu estou aqui finalizando com alegria, porque Deus ele busca a gente aonde ninguém quer. Deus ele vai aonde ninguém quer. Deus vai com a mão dele aonde a nossa mão não alcança. E para a glória de Deus, irmãos, moro na cidade do interior, Tupã. Hoje sou pastor presidente de 2 igrejas. Para a glória de Deus. Hoje eu tenho uma esposa abençoada. Eu tenho meus filhos, eu tenho filho. O meu filho pequeno de 1 ano e 1 mês e uns dias, abençoado. Hoje eu sou rodeado pela presença de Deus, porque tem pessoas que estão ao meu lado que têm a presença de Deus. Eu quero dizer para você que está ouvindo essa parte, persevera, pai, persevera, mãe, persevera você. Quando eu fui lá com a minha falecida mãe no terreiro, eu nunca me esqueço disso aqui, Deus fez eu lembrar agora. Veio um demônio, uma entidade que eles dizem, chamado Herê. Eles são tão mentirosos que até hoje eu sempre gostei de criança. Aí ele veio assim com a chupeta na boca e dizendo assim: você não gosta de criança. Eu olhei aquilo e falei: vai pro inferno, mentiroso, porque eu sempre gostei de criança. Eu amo muito meus filhos. Eu vejo crianças, eu fico vendo, eu falo: Deus, é o futuro da nação. E nós temos que orar pelo futuro da nação, porque o diabo está querendo destruir o futuro da nação. Então nessa tarde, meu amado, quem sabe você está preso, querendo sair das trevas, os demônios te oprimindo, te ameaçando, querendo acabar com a tua vida. Deus manda eu lhe dizer: há esperança. Não desfaleça a sua fé, porque hoje eu estou aqui, curado da AIDS, câncer, tumor, tuberculose. Estou um testemunho vivo. Eu tive 5 infartos, e nos 5 eu morri. E Jesus me deu vida. Eu tenho meu coração 3 centímetros maior. Eu tomei 6 facadas quando vieram me roubar ou reagir no assalto. Foi assim, teimosia. Só que foi teimosia. Isso aqui, depois de tudo isso que eu voltei para Jesus, e um dia eu fui para a feira. E quando eu fui para a feira, eu comecei a trabalhar com um rapaz por nome de Wanderson, apelido de Macalé. E ele tinha uma confiança em mim, que eu nunca mexi em nada de dinheiro de ninguém em feira, e ele me dava o dinheiro, eu colocava no avental, ele ia tomar café. Passou 2 caras, os caras passaram, achou que eu era dono da barraca.
vendo eu contando aquela pacoteira de dinheiro para fazer troco. E quando acabou a feira, carregamos o caminhão e na hora de todo mundo ir embora, esses caras na esquina. E ali o diabo colocou um desejo em mim de beber para enfrentar os caras. E ali eu entrei dentro do bar, tomei a Maria Mole. Depois tomei outro. E os caras na esquina. Aí depois desci num lugar por nome de Divinéia. E ali peguei um negocinho, subi usando na rua. Ali já desviei. E ali eu fui andando na rua, saí na Avenida Mateu Bem, peguei um ônibus, os caras foram atrás de mim no ônibus. Quando foram atrás de mim, chegou no Parque Dom Pedro, eu corri e dei um perdido. E quando eu dei um perdido, os caras achando que eu tava com a pacoteira de dinheiro. Quando eu dei um perdido, os caras sumiram. Mas ali no Parque Dom Pedro, quando você vai atravessar assim para sair lá para Celso Garcia, tem um lugar chamado Corredor da Morte. Quando você sai do Parque Dom Pedro assim, você vai atravessar a pista para sair lá para Celso Garcia. Tem um lugar chamado, que eles chamam ali, Corredor da Morte. Ali. Mas eu estava tão atrevido, endemoniado, quando eu tive essa outra queda, eu disse assim, se tu existe mesmo, Deus, que eu não estou acreditando mais em nada, deixa o diabo tocar em mim. Para que eu fui falar isso? Para que, Vaso, que eu fui falar isso? E apareceu os caras, veio atrás de mim, outros caras já. Quando vieram atrás de mim, veio um cara com a faca. O cara veio com a faca, ele me encostou a faca assim. Quando ele me encostou, eu parei, ele falou, vai, meu, é um assalto. Quando ele falou um assalto, eu loucão, eu dei uma no queixo dele assim. Conforme eu dei, ele estava tão endemoniado que nós ficamos quase 40 minutos saindo na mão. Quando ele viu que ele estava perdendo, irmão. Ali, ó, quando você sai do Parque Dom Pedro, assim, ó, você, antes de ir lá pro Mercadão, que passa assim, aquela calçada que vira onde é a bagunça lá, que vai lá para Celso Garcia, tem um rio. Eu dei uma pesada naquele cara, aquele cara estava com tanto demônio, que ele caiu e ele subiu as paredes, assim como se ele fosse uma aranha. E veio de novo em cima de mim. Era o diabo para vir tocar em mim. E ali começamos a sair na mão. Quando começamos a sair na mão, aí ele viu que ele estava perdendo, ele sacou a faca. Aí ele deu uma aqui em mim, que Deus não deixou a marca, que tem quando eu corto meu cabelo fica um risquinho aqui. Ele deu uma aqui, uma facada aqui em mim, duas aqui, uma no peito. Sei que foram 6 facadas. E ligaram para minha pastora, falaram que eu tinha tomado trocentas. E ela disse, Deus falou para ela, não foi 6 facadas que ele tomou, ele já estava desfalecendo, mas eu dei vida para ele. E ali, irmãos, eu saí correndo sanguentado, caí em cima de uma meriva de um taxista. O taxista me levou para um hospital. Quando me levou para um hospital, lá eu não vi mais nada. Sabe igual o filme do Ghost? Ficou minha alma moendo no meu corpo. E ali, estavam fazendo procedimento, desceram com o meu corpo, para necrotério. E ali eles começaram, liga para um, liga para outro, liga para um, liga para outro. E tinha na época 4 enfermeiros desviados. E quando a minha pastora estava falando com Deus para me dar oportunidade, Amaragassuri Micandarábia, sabe o que aconteceu? O chão abriu, irmãos. É quando o chão abriu, subiu um demônio. E esse demônio era grande e forte, ele parecia um morcego. Ele abriu as asas. E assim parecia que tinha câmeras nele, e ali ele começou a mostrar tudo que ele fazia me usando. Ele me usando, ele começou a mostrar tudo. E sabe o que aconteceu, queridos? Minha pastora orando, o teto abriu, desceu um ser no hospital. E falou assim comigo, alma vivente, torne para esse corpo. Porque foi dada uma ordem que ainda não é a hora de tu subir. Não estás limpo para chegar diante do trono. Tu ganhará ladrão, prostituta, ganhará muitos ainda para a presença de Deus.
E dentro desse necrotério tinha um padre na época, e ele estava assim em cima dos corpos, ó. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Quando chegou em mim, Deus me trouxe. Quando Deus me trouxe, ele deu um pulo para trás. E aí ele perguntou, tu tem pacto com o diabo? Eu falei, não, quem desceu aqui me deu vida. Glória a Deus. E os 4 enfermeiros na época começaram a falar em línguas estranhas, chorar e voltaram para Jesus. E na época quiseram chamar jornal, quiseram chamar um monte de coisa. Eu disse, não, vocês não vão pôr nada na mídia, e se pôr eu vou entrar em processo, que vocês vão dizer que é vocês que fizeram o milagre que eu estou aqui. Não, mas quem desceu aqui é o dono da minha alma e do meu espírito. Quem desceu aqui é o dono da minha vida. E ali ficou apagado. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Foram muitos tombos. Foram muitos fracassos. Como hoje eu estava conversando com vocês pelas decepções que eu passei. Foram muitos desvios. Mas teve um dia da minha vida que Deus falou, chega. E hoje, firmado em Jesus. Então, persevere. Quem sabe você caiu, está todo mundo te criticando. Quem sabe você voltou. Porque quando você volta após uma queda, os que mais te arrebentam é os que estão dentro da igreja. Mas olha para o alvo, olha para Jesus. Não ligue para a torcida, ainda que ninguém acredite em você. Irmãos, eu não estou nem aí com quem não acredita em mim. Eu não estou nem aí com quem não aposta confiança em mim. Deus sabe da minha dignidade, do meu caráter diante dele. Depois que ele teve um encontro comigo, que nem ele teve com Jacó no Vale de Jaboque. Então persevera. E que Deus abençoe essa tarde. Amém? Fiquem na paz do Senhor. E que Deus te dê toda a sorte de bênção e te abençoe. Eu sou um milagre. Não desista. Pastor, eu estou falhando, estou fraquejando, estou capengando. Faça igual a mulher do fluxo de sangue. Mesmo rastejando, não abandone o mestre. Amém, queridos? Somos aqui da Assembleia de Deus. Mais uma vez eu falo, em Cristo para a vitória. Bem, se um dia quiser uma oração, o meu telefone é 11 945 95 48 70. Você que está nas drogas, não consegue parar, me liga. Você que está no assalto, pastor, eu não aguento mais essa vida, me liga. Você que está com a sua casa aí destruída, você que está enfermo, me liga. Eu faço questão de orar por você. E para você crer, irmão, que Deus muda a história de alguém. Creia nisso. Eu não tenho dinheiro, mas só de a presença de Deus estar em minha vida, já é uma grande vitória. Que Deus abençoe. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.